Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 274 Capítulo 274 Grupo Financeiro Dragonsuar. A guilda ainda estava em frenesi, com todo mundo discutindo incessantemente os eventos que se desenrolaram no desfiladeiro profano. Embora o grupo de Ni Yan só tenha tido sucesso usando a vantagem do terreno, uma desculpa tão insignificante não conseguiu encobrir a imensa humilhação sofrida pela Radiant Sacred Flame e Victorious Return. Ni Yan reuniu as figuras de elite de sua guilda na sede para lidar com os assuntos administrativos. Quais foram as perdas da nossa guilda? Perguntou Ni Yan, virando a cabeça em direção a Gu Huai. Estão em um limite aceitável. 300 dos nossos membros conseguiram entrar em uma caverna e segurar seus inimigos. Além disso, outras centenas acharam esconderijos e saíram da tempestade assim. Nós pegamos toneladas de equipamentos, muito mais do que perdemos. As únicas perdas reais foram nos níveis de nossos jogadores. Mas, felizmente, com a atualização da história enterrada tornou-se mais fácil subir de nível. Eles poderão retomar seus níveis em pouco tempo, respondeu o Gu Huai. As Kickers United definitivamente poderia aguentar essas perdas. Afinal, as mortes de tantos jogadores da Radiant Sacred Flame e da Victorious Return já superaram as perdas sofridas. E quanto a Holy Empire e a Sapphire Shrine? Perguntou Ni Yan. As baixas em suas guildas definitivamente não foram tão leves. Muitas pessoas não sobreviveram, mas tais perdas não devem ser muito ruins para eles. Suas bases não irão ser abaladas, julgou o Gu Huai. Uma guilda que entrou em um conflito incerto como o do desfiladeiro profano obviamente saberia que havia uma grande chance de falha. Grandes guildas como elas tinham bolsos profundos e oceanos de pessoas. E daí se um monte deles morreram uma vez? Compense adequadamente os jogadores que morreram. Não podemos deixá-los terem perdas, instruiu Ni Yan. As compensações justas pós-batalhas eram cruciais, não deixando ninguém com motivos para se queixar. Quanto a distribuir os pontos de mérito que todos ganharam, Ni Yan simplesmente encarregou Gu Huai de distribuí-los. Não se preocupe, eu farei isso, prometeu o Gu Huai. A atual As Kickers United tinha muitos funcionários administrativos. A habilidade da guilda de se manter sem problemas foi em grande parte devido a eles. Ao dividir recompensas, o sistema forneceria muitos dados úteis. Juntamente com o controle adicional desses gerentes, problemas de distribuição injusta raramente apareciam. Antes que eu me esqueça, você também deve entregar os prêmios de equipamentos que prometi, acrescentou o Ni Yan. Isso me lembra, havia algo que eu tinha para lhe dizer. Enquanto você estava lutando no desfiladeiro profano, alguns de nossos membros entraram em conflito com a Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors. Qual foi o resultado? Perdemos mais de 200. O coração de Ni Yan afundou. Ele pensou um pouco antes de dar seu veredito. Se você pode obter suas coordenadas exatas, me diga imediatamente. Caso contrário, não se preocupe com isso. Eles não são uma ameaça para nós, por enquanto, de qualquer maneira. Eu entendo, mas não os esqueça. Nós sempre competimos com a Radiant Sacred Flame e com a Victorious Return e nossas perdas não foram pequenas. Se formos arrastados para baixo pelos nossos rivais atuais, a diferença entre nós e esses três só aumentará. Eles já começaram a assumir o controle de fortalezas e estão perto ou já são guildas de nível 6. Se não nos desenvolvermos mais rápido, quando vierem lutar conosco, seremos os únicos derrotados. Ni Yan concordou, plenamente consciente da sombria realidade. Os pensamentos de Gu Huai não eram paranoia desnecessária, mas a verdade. Também ouvi que o grupo financeiro Century e o fundo Kalon juntaram-se para adquirir 36% da Angel Corps. Mesmo que essa não seja uma participação controladora, já é alta. O grupo financeiro Century terá alguma opinião em seus assuntos, afirmou o Gu Huai. Ele estava ciente de que Ni Yan tinha algum tipo de conflito com o grupo financeiro Century, então pensou que seu irmão poderia estar interessado nessas notícias. Angel Corps, Ni Yan ficou surpreso. Depois que o grupo financeiro Century não conseguiu comprar a Radiant Sacred Flame, eles se retiraram de Calori. Embora soubesse que eles deveriam investir em outro lugar, não esperava que fossem para o Império Satrim. A Angel Corps na linha do tempo anterior era ainda mais forte do que a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame. Diante da guilda número 1 da facção justa, mesmo em seu pico a Victorious Return não poderia nem se considerar um desafio para eles. Durante seu estado mais forte, Angel Corps tinha em suas fileiras bem mais de 30 jogadores que estavam no topo de suas respectivas classes. Abaixo deles havia um verdadeiro mar de especialistas, permitindo-lhes manter extravagantes 526 fortalezas. Sua glória era exibida, para todos verem. Embora a Angel Corps estivesse no distante Império Satrim, esse novo desenvolvimento gerou uma sensação de perigo em seu coração. Era um gigante monstruoso. Com este inimigo distante adicionando a Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors na frente deles, as Kickers United claramente tornou as coisas difíceis para eles. Por mais forte que seja a Angel Corps, querendo ou não, ainda não podem simplesmente voar até aqui. Gu Huai, notando a expressão incomodada de Ni Yan, tentou pacificá-lo. Pelo menos até que as montarias voadoras se tornassem predominantes, Angel Corps não tinha como enviar tropas para o Império Viridiano.
Os homens besas do Império Satrim usavam diferentes classes e habilidades que os humanos do Império Viridiano, então o Ni Yan agora não tinha ideia de como o futuro se desdobraria. Mantenha-me atualizado de cada movimento que o grupo financeiro Century fizer. Por menor que seja, quero ouvir sobre isso. Ordenou o Ni Yan com firmeza. Ele nunca iria subestimar o grupo financeiro Century. No entanto, desde que mudaram seu foco para o Império Satrim, as Kickers United finalmente teve um pequeno momento de tranquilidade. Afinal, os dois impérios estavam tão separados que levará muito tempo antes que seus respectivos poderes se encontrem. Depois de resolver os assuntos da guilda, Ni Yan recebeu algumas informações de Sleepy Fox. O administrador-chefe de Calore me disse que a batalha pela fortaleza será atrasada por 5 dias, disse o Sleepy Fox. Embora a Holy Empire também tenha sofrido grandes perdas, a batalha pela fortaleza era uma obrigação absoluta para o crescimento de sua guilda. Não esperava que fosse atrasada tão de repente. Lhe foi dito o motivo? Ni Yan perguntou com uma pitada de surpresa. Aparentemente, um paladino da Radiant Sacred Flame recebeu a posição de Red Garbage Chaplain do Santuário Sagrado e pediu que a batalha da fortaleza fosse adiada devido à sua cerimônia. O administrador-chefe, Telos, concordou, e Sleepy Fox respondeu. Ele não sabia qual era o significado desse título. Oh, seja como for, esperaremos 5 dias então, Ni Yan respondeu. O Red Garbage Chaplain era um título concedido pelo Santuário Sagrado. Se comparado ao seu próprio título de Demon Hunter, esse era um pouco inferior e estava ainda mais longe de um Grand Scholar. Porém, como um membro do Santuário Sagrado, manteria uma grande influência em Calore. Não pensou que o Nightbreak Trickster aproveitaria esse desenvolvimento para adiar a batalha pela fortaleza. Isso mostra que a Radiant Sacred Flame e a Victorious Return não se atreveram a nos trazer problemas por um tempo. Eu acho que esses bastardos finalmente aprenderam a lição, acrescentou o Sleepy Fox. O atraso súbito da batalha pela fortaleza não foi suficiente para alterar seu humor. Não via mal em esperar alguns dias. Ni Yan acreditava que os jogadores das Kickers United ainda iriam demorar algum tempo para se recuperar depois de batalhas tão intensas. No final, seus inimigos não se limitavam apenas a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame. Se desejassem ficar no topo das guildas, teriam que planejar adequadamente o tempo que receberam desde agora até o início das batalhas pelas fortalezas. Ele falou um pouco mais com Sleepy Fox sobre questões futuras antes de desligar. Ni Yan checou a loja de poções Noite Estrelada e a União dos Assassinos. Ao ver que ambos estavam crescendo de forma constante, sentiu-se tranquilizado. A outra propriedade virtual que ele adquiriu foi a Casa de Leilões ao norte de Calore. Até agora, 3 das 4 casas de leilões da cidade eram suas propriedades. Quanto a quem o restante pertencia, ele não estava informado sobre esses detalhes. O dia em que a moeda do mundo real poderia ser trocada estava se aproximando rapidamente e com isso inevitavelmente aconteceriam mudanças radicais em todo o jogo. Ni Yan já havia terminado seus preparativos. Os grandes grupos financeiros que entrarão no jogo definitivamente trarão mudanças na futura estrutura de Calore. As guildas que receberam seus investimentos passariam por um novo período de crescimento sem precedentes. Ni Yan, aguarde. Gu Huai correu até o Ni Yan com muita pressa. O que é? Perguntou o Ni Yan. Que tipo de notícia deixaria o Gu Huai tão nervoso? Você se lembra do que eu falei sobre o grupo financeiro Dragonsuar? Sim, é sobre isso? Perguntou Ni Yan. Não era o grupo financeiro que o dono era o avô de Xie Yao? O grupo financeiro Dragonsuar entrou em contato e perguntou sobre investir em nossa guilda. Não sei como responder. O que você acha? Perguntou o Gu Huai. O valor da oferta inicial dado pelo grupo financeiro Dragonsuar era muito sedutor. Ao ganhar um apoio tão forte, o futuro das Kickers United estaria quase seguro. Esta era uma oportunidade incrível para um crescimento imenso. Grupo financeiro Dragonsuar era uma entidade que rivalizava com o grupo financeiro Century. Quando Ni Yan recusou anteriormente a oferta de investimento do grupo financeiro Century, Gu Huai sentiu um pouco de arrependimento. Quem poderia imaginar que apenas alguns dias depois, seriam abordados pelo grupo financeiro Dragonsuar? Para aqueles com produtos de qualidade nunca faltam compradores. Quais são os termos deles? Eles querem no mínimo uma participação de 30% na guilda. Se aceitarmos, eles gostariam de fazer um contrato de cooperação de 10 anos, onde nos fornecerão suporte financeiro contínuo e nos ajudarão a alcançar o topo. Além disso, querem despachar uma pessoa para supervisionar os assuntos da guilda, respondeu o Gu Huai. Os termos do grupo financeiro Dragonsuar eram extremamente generosos. Isso o deixou infinitamente entusiasmado. Se formarem um contrato, o futuro das Kickers United era garantido de ser brilhante. Deixe-me pensar sobre isso, respondeu o Ni Yan. As Kickers United foi estabelecida sozinha por ele, então ele tinha a maioria absoluta das ações. Não haveria prejuízo na venda de algumas ações ao grupo financeiro Dragonsuar. Como ele, Gu Huai, Tang Yao e Zhao Li ainda possuindo uma participação maioritária, não estava preocupado com uma aquisição hostil. Até porque, com o apoio do grupo financeiro Dragonsuar, as Kickers United seguiria em direção a um futuro glorioso. Existia também um leve sentimento indescritível no coração de Ni Yan. Se aceitasse o investimento do grupo financeiro Dragonsuar,
Haveria mais uma conexão entre ele e Xie Yao. Comece as negociações. Estamos dispostos a vender 30% no máximo, nada mais. Quanto ao valor que estão dispostos a investir, tente lutar pelo máximo possível. Faça um contrato para que eu veja, ordenou Ni Yan. Barganhar nos negócios não era seu ponto forte. Então deixaria tudo para Gu Huai. O rascunho final do contrato teria que passar por ele antes que pudesse ser assinado de qualquer maneira. Gu Huai ficou emocionado depois de receber a aprovação de Ni Yan. Ele imediatamente negociou com o grupo financeiro Dragonsuar. Este novo desenvolvimento não veio como uma surpresa para Ni Yan. Com as realizações anteriores das Kickers United, mesmo que o grupo financeiro Dragonsuar não mostrasse interesse, outros grupos financeiros definitivamente os abordariam. A única preocupação em sua mente era o supervisor que o grupo financeiro Dragonsuar queria enviar. Espero que ele não seja muito difícil.